Gestão ministerial. Como fazer projetos eficientes para gerar receita na igreja. Capítulo 1. Crise econômica nas igrejas evangélicas brasileiras. Será que não ocorre o fato similar com algum pastor evangélico fiel atualmente? Sim. Certamente há líder cristão que, apesar de capacitado, bíblica e teologicamente, está com a mente em ebulição, o coração dolorido porque não dispõe de equipamentos adequados ou de finanças. Quantos sonhos enobrecidos estão engavetados? Quantos propósitos egrégios e irrelevantes sepultados? Quantos ministros frustrados? Quantas igrejas apáticas, sem vidas, parecem perdidas, sem recursos financeiros suficientes para gerar ou administrar? Quantos templos de adoração não são construídos, nem reformados ou mesmo ampliados? Os eficientes e eficazes recursos midiáticos, conquanto úteis à propagação do Evangelho, são postos de lado. As necessidades dos carentes não são supridas. Os planos cooperativos ficam pendentes. A prebenda pastoral não é repassada corretamente. O sustento missionário não é enviado. Enfim, quanta tragédia. Tudo por falta de dinheiro. Não é novidade alguma dizer que boa parte das igrejas evangélicas não tem recursos financeiros suficientes. A história se repete praticamente em todas as representações tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Vou além mais. Falta dinheiro para a manutenção e expansão das escolas de teologia, seminários, centro de capacitação, associação beneficente, etc. Diante de quadro tão caótico, então o que fazer? Desistir de tudo? Abandonar o ministério? Cancelar as instituições de educação bíblica, teológica e seminários teológicos? Fechar as portas da igreja? Não. Por que falta dinheiro em algumas igrejas evangélicas, leais a Deus? Embora a carência de verbas seja irrefutável e notória, as causas nem sempre são mencionadas. Já disse no Manual de Teologia Econômica e no curso de Administração, ambos com ênfase em geração e administração de recursos econômico-financeiros, que por detrás do caos nessa área, que atinge, infelizmente, as igrejas evangélicas, estão, entre outros, os seguintes fatores. Primeiro, a ausência de uma sólida teologia econômica financeira. Cultura. Conceituação negativa do dinheiro. Negligência quanto às tarefas da igreja. Descuido quanto ao perfil socioeconômico do rebanho. Desvalorização do trabalho e pouca qualificação profissional. Também é evidente que a falta de projetos e planejamentos eficientes e eficazes compromete a geração da receita. E é exatamente este elemento que pretendo enfocar nessa disciplina. A palavra de Deus faz questão de ressaltar que magníficas explosões de generosidade, desde os tempos mais primitivos, curiosamente ocorreram quando projetos legítimos e transformadores foram apresentados ao povo pelos líderes. Foi assim com Moisés, Ezequias, Josias, etc. São numerosos os episódios nos quais o planejamento precedeu a liberalidade das pessoas. Por outro lado, em alguns momentos da história da igreja, certos líderes supostamente cristãos, no afã de levantar fundos para realizar os propósitos de Deus, recorrem a planejamentos eficientes e eficazes, contudo, sem o aval das Escrituras. O Papa Leão X foi um deles. Há uma conexão pedagógica entre causa nobre e liberalidade nas comunidades judaica e cristã. Assim, baseado na idealização e praxes de Joás, mostrarei etapas cruciais para a elaboração de um projeto bíblico, eficiente e eficaz, voltado ao levantamento do fundo e, sobretudo, que, sem fidelidade, o êxito do mesmo trará maldição e não bênção. Assim foi com Joás. Lições de um mestre em geração de receita, no Antigo Testamento. Quando se fala do rei Joás, filho de Acasias e Zibiá de Berseba, está escrito lá em 2 Reis, capítulo 11, do verso 2, do capítulo 12, do verso 1 em diante, a conotação é negativa. Raramente ouço algo bom a respeito dele, e não é sem razão. Mas por que paira sobre Joás, séculos depois da sua vida e morte, um espectro sombrio? Primeiro, ele fez por merecer o símbolo de apostasia e decadência espiritual que ainda lhe é atribuído. Segundo, outro motivo é que parece ser hábito comum
mesmo nas igrejas evangélicas, concentrar-se mais na deficiência ética, moral e espiritual do que na hombridade, nas virtudes das pessoas. Há na Bíblia nomes mais apropriados, por que então optar por Joás? Ele pode, apesar de seus erros, ensinar alguma coisa útil à liderança cristã? Na Bíblia existem muitas pessoas fiéis, íntegras, espirituais, celosas quanto ao que é honesto diante de Deus e diante dos homens e que poderiam servir de modelo nessa disciplina de gestão ministerial. Tenho consciência da pecaminosidade que caracterizou a liderança de Joás, especialmente após a morte de Joiada. Não ignoro a gravidade dos seus pecados. Se ele quisesse, poderia ter sido um excelente líder. Preferiu, contudo, rejeitar a Deus. Esse comportamento, apesar de certos sucessos, levou à destruição. Outra questão interessante, parece que Joás nem sempre foi um apóstata. Comportou-se por algum período como um homem espiritual. Essa fase da vida de Joás geralmente é ofuscada, tendo em vista a profundidade da depravação posterior. Quem poderia imaginar que Joás, o perverso, fosse capaz de discernir e acolher uma enobrecedora visão? Ele restaurou o templo, que estava em ruínas. Está lá escrito em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 4 e 7. Repudiou o sacrilégio, purificou os utensílios outrora usados no serviço dos balins. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 7, etc. Tais atitudes ratificam que nele havia algum vestígio de espiritualidade. Não me parece que um crente carnal preocupa-se tanto com o santuário de Deus. Tal hipótese, se há, é remota. Outra característica singular de Joás, durante a sua possível fase de espiritualidade, é a competência administrativa. A mesma se manifestou quando ele decidiu restaurar o templo. Não havia recurso disponível para custear as despesas da reforma. A visão estava comprometida. Era, portanto, mistério levantar fundos, gerar receita, majorar recursos. Para resolver tal impasse, o monarca dedicou-se à elaboração de um projeto eficiente e eficaz. Não pensou em procrastinar, ou seja, deixar para depois, ou abortar a visão de Deus, simplesmente porque faltava receita. Pelo contrário, ele concentrou-se na saída, nas alternativas, nas possibilidades. Com competência administrativa ímpar, fez um projeto fantástico e arrecadou fundos necessários à reforma. Finalmente, conquanto Joás seja para os cristãos sinônimo de coisa abjeta, aviltamento, abomináveis a Deus, também escolhi porque estou convencido de que a história dele, marcada por sucesso e fracasso, espiritualidade e apostasia, devoção e sacrilégio, pode ensinar muitas lições a nós, pastores pós-modernos. Joás, porém, não ensinava apenas a fazer planos de sucesso. A história dele mostra ainda o que não se deve fazer. Muitos líderes, como Joás, começam bem e terminam mal, porque não gerenciam a própria vida com a mesma maestria. Cuidam mais da instituição do que de si mesmo, ou são negligentes com ambos. Como fazer um projeto eficiente e eficaz? Antes de enfocar algumas etapas do revolucionário projeto do rei Joás, gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, essa disciplina dará ênfase a um dos temas da teologia econômica, geração de receita. Segundo, uma perspectiva apropriada da eclesiologia é imprescindível, pois antes da elaboração de projeto, mesmo para o levantamento de fundos, há necessidade de se responder: a igreja é uma organização ou um organismo? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Terceiro, também é necessário identificar à luz da Bíblia e da teologia pastoral quais são as atribuições primordiais do condutor da comunidade de fé. Ou seja, será que a arte de planejar também se constitui uma atribuição dentre muitas outras tarefas pastorais? A importância do planejamento na Igreja Cristã Evangélica Brasileira. É uma parte considerável da liderança evangélica ainda defende o conceito de que pastor não é um administrador. Alega-se que a função do líder é apacentar, não administrar. Que o homem de Deus deve se preocupar e se ocupar com a espiritualidade da igreja, ao invés de teorias administrativas, etc, etc. Isso explica porque algumas denominações cristãs não crescem, não têm decência, ordem e organização. Outra parte da liderança pensa e se comporta de maneira oposta. Pastor é um mero gestor, igreja é uma empresa, crente é um cliente, adorador é um consumidor, sacerdote é negócio, vocação é profissão,
Salvação é uma mercadoria. Templo é um mercado, etc, etc. São teorias modernas. Mas espiritualidade realmente é incompatível com excelência administrativa? Competência gerencial pode andar em harmonia com fidelidade? Saber gerenciar e ter espiritualidade no ministério complementam-se? É possível, sim, ser espiritual e eficiente. O líder evangélico pode ser espiritual, eficiente e eficaz e ainda fazer uma gestão ministerial significativa. E por que projetar? Há algumas razões. Fazer projetos eficientes e eficazes é um preceito bíblico. Marcus Thaler ressaltou que Deus é um ser organizado. Arquitetou a criação, planejou a redenção da humanidade antes da fundação do mundo. No deserto, colocou as tribos de Israel em perfeita disposição. Enfim, a organização divina permeia todo o universo. Segundo, tentar conduzir a obra de Deus sem ordem e decência pode resultar em maldição. Outro motivo para o líder fazer projetos na igreja está relacionado ao fato de Deus ser extremamente organizado e exigir que seus filhos também o sejam, conforme Jeremias 48:10. Pastor também é mordomo e deve desempenhar tal função com excelência. Administrar também faz parte dos préstimos sacerdotais. Pastor algum pode negar tal fato. Deus o constituiu como mordomo, ou seja, um administrador. Não estou dizendo que o líder de uma igreja é um mero gestor, que igreja é empresa ou que crente é cliente. Nada disso. Estou sim afirmando que a atribuição administrativa faz parte do pacote. O pastor, com maior ou menor intensidade, está envolvido em questões administrativas. Já o Novo Testamento não modifica o nobre e relevante significado da mordomia. Pelo contrário, acentua. Vários termos gregos foram empregados para definir e conceituar o que significa mordomo. A palavra epitropos, administrador, procurador, curador, está lá em Mateus 20, verso 8. Ou seja, alguém cujos cuidados de guardião a propriedade alheia foi confiada. Dispensadeiro ou dispensor, ou gerir, significa administrador, despenseiro, mordomo, tesoureiro e tutor. Refere-se à luz da Bíblia a gerente, superintendente. Lucas 16, verso 2 e 3. Tito, capítulo 1, verso 7. É evidente que o conceito de mordomo, ou seja, despenseiro, era bem mais conhecido no mundo antigo do que nesta época pós-moderna. Isso não invalida a verdade implícita na função. O pastor, como mordomo de Cristo, exerce também uma função gerencial. Algumas funções indispensáveis da liderança cristã evangélica brasileira. Autoridade na Bíblia e teologia, o Dr. Alberto Jordan justifica que a tarefa pastoral é múltipla e complexa. Rodolfo Montosa, do Instituto Getro, lembra que líderes influentes que não sabiam como administrar causaram muitos danos em igrejas ao criar expectativas sem a capacidade de efetivar. Ser pastor, que leva a sério a vocação, não é nada fácil. Não consiste, como disse John System, apenas em pastorear. Administrar é gerenciar, ou seja, aplicar determinados recursos para atingir objetivos cuidadosamente articulados. É, antes de tudo, uma questão de organização e de intelecto. Reitero, não vejo líder evangélico algum apenas como mero gestor, embora saiba que liderar e administrar façam parte das suas funções. E qual é a diferença? Peter Drucker explica: o administrador faz as coisas direito, enquanto o líder faz as coisas certas. Como fazer projeto eficiente e eficaz? Partindo do pressuposto referido de que igreja é um organismo e organização, e o pastor, de certa maneira, é um gestor, porque ele é um administrador, com a espiritualidade e competência, a comunidade de fé, segundo as diretrizes bíblicas, ratifico, é mister inserir nessa disciplina de noções de gestão ministerial algumas informações quanto à elaboração de projetos eficientes e eficazes. Mas como projetar? O que fazer para que o planejamento seja eficiente e eficaz? Quais são as etapas imprescindíveis? E o que o primitivo projeto do rei Joás tinha de especial? Então vamos agora conhecer melhor o projeto do monarca Joás. Conhecendo melhor o projeto de Joás. A primeira característica de um projeto significativo,
cuja finalidade exclusiva é gerar receita para manter e expandir o reino de Deus, certamente é: a definição precisa de um determinado objeto ou objetivo. O monarca Joás, diferente dos outros pastores modernos, logrou êxito no levantamento de fundos porque apresentou aos contribuintes potenciais uma causa digna no qual realmente valeria a pena investir. Era a reforma do templo. Havia um propósito bem específico no qual as pessoas espirituais daqueles dias certamente estariam dispostas a investir. O fato do rei saber exatamente o que queria facilitou a captação de fundos, de recursos. Mas ele não era o único a saber o que queria. O povo judeu da época, apesar dos seus deslizes éticos, morais e espirituais, também sabia perfeitamente que o objetivo era nobre e relevante. Há uma fórmula conhecida e empregada na esfera empresarial. A mesma foi baseada na sigla inglesa SMART e pode ajudá-lo a definir de uma maneira lúcida, direta e concreta o objetivo do seu projeto. Mesmo que seja gerar receita para investir no reino de Deus, suas principais etapas são as seguintes. Primeira, específico. Deve mostrar com clareza as ações que serão executadas e os resultados que você e a igreja desejam alcançar com a realização do tal objetivo. Vamos à Bíblia. Joás, mediante a execução do seu projeto, pretendia limpar e reformar o templo, que estava em ruínas. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 7. Segundo, mensurável. Cada resultado, além de ser medido com rigorosa precisão, deve ser passível de avaliação. Era possível acompanhar cada etapa do projeto de Joás, verificar que cada equipe estava ou não obtendo êxito na execução de tarefa que fora confiada. Esse detalhe é imprescindível e será retomado lá na frente. E atingível. O objetivo deve ser factível, realizável de forma plena, ajustando os recursos técnicos, materiais e humanos, financeiros e espirituais disponíveis à sua realização. Limpar o templo, reparar os estragos, renovar o culto a Deus eram alvos que estavam perfeitamente dentro das possibilidades da nação de Israel. A fórmula conhecida na esfera empresarial como SMART, ela tem as principais etapas: especificar, medir, atingir o objetivo, relevância, que é o objetivo, deve ter real importância, além de identificar o problema concreto, e temporal. Cada etapa deve se referir a um período de tempo específico. E as atribuições de responsabilidade. Determina a metodologia. Foi essa a atitude de Joás após receber a visão de Deus para restaurar o templo. Não tentou realizar sozinho. Antes, ele reuniu a liderança espiritual da nação, sacerdotes e levitas, conforme 2 Crônicas capítulo 24, verso 5, revelou seus anseios, os incentivou a abraçá-lo e depois lhes atribuiu responsabilidade. Definiu quem era responsável pelo quê. Como fazer projetos eficientes e eficazes? O sucesso de um projeto, principalmente numa comunidade cristã evangélica, não acontece por acaso não. Joás, conquanto não conhecesse os vários modelos e métodos de planejamentos empregados pelos seus administradores, demonstrou competência técnica notável nos procedimentos teóricos e práticos que adotou. Essa foi uma das razões para escolhê-lo como personagem central nessa disciplina de gestão. Seu projeto era específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Sua filosofia ministerial de liderança até então era democrática, haja visto que delegou tarefas e poderes como foi enfocado recentemente. Até Joás sabia que líder algum, por mais capacitado que fosse, conseguiria sucesso duradouro sozinho. Mas quando se trata de distribuir responsabilidade, é mister que o líder seja criterioso para determinadas funções, nem todas as pessoas servem. Não se deve escolher gente incapaz para realizar importantes tarefas. Também não está certo escolher pessoas com enorme potencial para desempenhar atividades simplórias. Ainda é possível encontrar na comunidade pessoa com qualificação singular, capaz de assumir qualquer função e dar conta do recado, mas que não pode ser integrada a uma equipe promitente, porque não se importa com a causa em foco. Tal pessoa, por mais capacitada que tenha, não será útil.
Certa ocasião, uma agência missionária escreveu uma carta ao Dr. David Livingstone, que estava na África, como de costume, levando saúde, física, psicologia e espiritualidade às pessoas. A mensagem dizia que tinha algumas pessoas que gostariam de ajuntar-se a ele, mas queriam saber se havia estradas de acesso fácil para chegar até onde estava. David respondeu: se você tem homens que virão apenas se houver boas estradas, não os quero não. Eu quero homens que venham mesmo se não houver estradas. Interessante, né? Determinação de metodologia. Joás, ao que tudo indica, tinha uma dívida impagável para com o templo do Senhor. Minha pressuposição se baseia no fato de que, quando Atalia ordenou o massacre da família real da casa de Judá, ele foi salvo porque Jeozeba o tomou e o escondeu exatamente no templo do Senhor, conforme relato em 2 Reis, capítulo 11, verso 1 a 3. Tal lugar jamais seria esquecido, tendo em vista que representava para ele morte e vida, maldição e bênção, tragédia e salvação, fim e recomeço. Também é possível que, a princípio, a preocupação de Joás com a espiritualidade da nação fosse totalmente legítimo. Ele, na verdade, estava firme, enquanto Joidada o mentoreou. Foi nessa fase auspiciosa que surgiu no coração o desejo, o objetivo de reparar o templo. Finalmente, a aspiração se tornou uma visão inegociável, um projeto enobrecedor. As duas referências, portanto, mostram indício de que a casa de Deus tinha alguma importância para o monarca Joás. Afirmo sem titubear que esta é uma das áreas mais delicadas de um projeto. Claro que as etapas precedentes nem sempre são fáceis, mas definir o que fazer para finalmente chegar lá não é simples. Conheço pastores que possuem projetos fantásticos, falam deles com empolgação, quando, porém, questionam qual é o método a ser empregado para executar, logo perdem o fervor, o entusiasmo. Parece que os recursos para a realização de um bom projeto cairão do céu. E não é bem assim não que as coisas funcionam. É necessário se preocupar com a captação de recursos. De nada adianta sonhar alto, desejar coisas grandes, acalentar ideias enobrecedoras e não saber como realizar. O Ministério de Levantamento de Fundos, se é que assim posso falar, jamais terá sucesso se a comunicação do líder não for eficiente e eficaz. Novamente, Joás tem algo a ensinar à liderança evangélica moderna. Além de ter grandes projetos, aperfeiçoá-los com comunicação, isso mesmo, aprenda a transvisionar, isto é, compartilhar a visão com firmeza, elegância e desenvoltura. Afirma a Bíblia que ele tinha, Joás, algo construtivo para dizer aos líderes. E lhes disse, está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 5. Joás, além de definir o objetivo e a metodologia, também sabia como transmitir, como repassar com fervor e convencer as pessoas. A falha na comunicação não é minudescência de uma minoria, não. A própria Bíblia revela que alguns célebres homens de Deus tiveram problema com a comunicação. Conclusão: gestão ministerial. Tenha cuidado com o sucesso. É possível fazer projetos eficientes e eficazes para gerar receita. Joás provou isso. Basta definir os objetivos, determinar a metodologia, distribuir poder e responsabilidade, agregar recursos, fixar os prazos, orçar o custo total do projeto e partir para a ação. Joás fez quase tudo certo, quase. A decadência do templo despertava mais inquietação em Joás do que na liderança espiritual do país. Foi o rei, e não a elite espiritual, o primeiro a indignar-se com os destroços que saturavam o santuário de Deus. Foi o rei que exigiu medidas imediatas, deu prioridade ao projeto de reconstrução, pois não queria mais escórias, caliças, entulhos, imundícies na casa da adoração. Foi o rei que notou a incompatibilidade entre a santidade de Deus e a imundície que operava lá no templo. Aliás, parece que os guias já estavam acostumados a servir a Deus no meio do lixo, dos dejetos, da podridão. Mas Joás, apesar da excelência administrativa,
e zelo espiritual na elaboração e execução do projeto que renovou o templo do Senhor e restabeleceu o culto a Deus, determinou também um fim. Terminou-se perdendo. O rei, após a morte de Joiada, segundo Crônicas capítulo 24, verso 17, passou a ouvir os príncipes de Judá, conselheiros sagazes que tentaram convencê-lo a não se opor à renovação do culto a Baal, aprovar o estabelecimento do esporte de ídolos erigidos em devoção a Astarote, uma deusa falsa. O processo de aviltamento, deterioração espiritual, cresceu rapidamente e o período de prosperidade nacional chegou ao fim. A legítima religião também foi abandonada. O visionário que projetou a restauração do templo não soube restaurar a si mesmo. Purificou o santuário, mas deixou a própria vida em ruína. Conduziu a nação, mas não foi líder de si mesmo. Por isso, ele fracassou. Será que a pastoral moderna não corre tal risco? Temo que a história de Joás se repita de novo. Por trás da banalização do ofício pastoral, entre outros fatores, está a síndrome de Joás. A mesma tem particularidade interessante. Ela não atinge o líder, que em nome de Deus e pelo uso indevido da Bíblia, manipula a fé de pessoas vulneráveis, neófitas, ignorantes, volúveis, acríticas, motivado apenas pelo lucro, vil. Tal líder banaliza o sacrifício, o sacerdote, o ofício, pois vê como negócio, não como um sacerdócio, profissão, não vocação. A pessoa que quer exercer o pastorado pensando em encontrar nele a oportunidade de autopromoção, de se dar bem, preocupado em obter projeção pessoal e cuidar do seu próprio bem-estar, tal pessoa não será assediada pela síndrome de Joás. Será motivação vil e maligna. Já evidencia a ausência de espiritualidade, de preocupação com os legítimos propósitos divinos. Mas a minha inquietação é com a pastoral que inicia o ministério com a mais das nobres das motivações, a mais conspícuas aspirações, e depois, assediado pelo êxito financeiro da comunidade que está na frente, termina sem perceber aderindo à lei síndrome de Joás. E a grande verdade é que boa parte da liderança, principalmente cristã, moderna, infelizmente, não acaba bem. O Dr. Robert Clinton, professor da liderança do Seminário Teológico Fernley, crê que cerca dos 70% dos líderes não terminam bem. 6 critérios colaboram na sua estatística estarrecedora. Primeiro, os líderes que não terminam bem perdem a postura de aprendizado. Eles param de ouvir e de crescer. Segundo, a atratividade do seu caráter declina. Terceiro, eles param de viver conforme as convicções espirituais ou religiosas. Quarto, eles falham ao deixar para trás contribuições decisivas. Quinto, eles perdem a consciência de sua influência e do seu destino. E sexto, perdem o seu relacionamento vibrante com Deus. Ratificando, saber gerenciar não é sinônimo de êxito ministerial. Vários líderes como Joás eram experts no assunto, mestres em levantamento de fundo. Todavia, terminaram suas vidas arruinadas espiritualmente. Por quê? Porque dedicaram mais tempo à captação de dinheiro do que à construção de um caráter santo, grandioso, impoluto. Essa combinação, muito dinheiro e pouco caráter, é potencialmente destrutiva. Charles Swindoll explicou que há 2 tipos de testes na vida: a adversidade e a prosperidade. E na última, na prosperidade, a integridade da pessoa é testada. A própria igreja corre risco quando seu dinheiro é maior do que o seu caráter. Afinal, todo empreendimento humano, com o passar do tempo, tende a inverter a ordem dos fatores fins e meios, ou seja, a transformar os meios em fins e os fins em meios para alcançá-los. Para uma igreja cristã, essa inversão significa morte da esperança, o esgotamento final do poder. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores, líderes da igreja, para não cometermos tal erro como a síndrome de Joás. Agora que nós temos um questionário com avaliações, questões teóricas. Primeiro, por que fazer projetos também na igreja é importante? Cite as razões mencionadas nessa disciplina. Segundo o Dr. Alberto Hordam, a tarefa pastoral é múltipla e complexa. Por quê?
Terceiro, quais são as características do objetivo no projeto de acordo com as siglas da palavra inglesa SMART? São esses alguns questionamentos. Nas questões avaliativas nós temos: qual a sua opinião sobre o conteúdo dessa disciplina? Como você avalia o seu aproveitamento desse módulo? Tempo dedicado ao estudo da disciplina, comentário importante. Terceiro, de que maneira você pretende aplicar em sua vida e ministério o que aprendeu? Quarto, como você avalia a forma como as informações foram transmitidas pelo professor? Você conseguiu compreender o que ele disse ou teve dificuldade? Pode melhorar? Responda. Que Deus abençoe. Estamos encerrando aqui Gestão Ministerial.